Tá valendo? Acho que sim, hein? E aí, pessoal, sejam bem-vindos. Nossa, tô vindo de uma vez aqui, peraí. Esperando um de cada vez aqui. Fiquem à vontade, a casa é de vocês. Olá, boa noite. Ó, o que é amor pra você? Já começa com a bomba. Essa é bombástica, essa, hein? Vamos falar sobre isso hoje também, com certeza. E aí, como é que vocês estão? Primeiramente, Feliz Páscoa pra quem comemora, pra quem não comemora, ótimo feriado também. Acho que é importante a gente aproveitar esses dias ali pra dar uma descansada, colocar as ideias no lugar, arejar um pouco, espairecer. Como é que vocês passaram esses últimos dias? Tudo certo? Espero que sim. Espero que tenha sido um bom feriado, que tenham sido ótimos dias. Vocês tenham tido algum momento de diversão, de descontração, pelo menos que tenham conseguido descansar ali também. Acho que isso é importantíssimo. Entrei um pouquinho mais cedo aqui, vou só esperar das 18h30, porque como eu marquei esse horário, seria injusto com as pessoas que estão aguardando para esse horário também. O Blake é pequeno, né, cara? Vocês sabem que é um projeto que tá crescendo ainda, tá lá com 8.700 pessoas aqui no perfil, mas é um projeto que sofre muito com o tráfego orgânico, especialmente porque são diversos tipos diferentes de postagem, e tá tudo bem, eu não sofro com isso, também não é... A minha ideia não é ser influenciador, não tô bem com isso. Mas, então eu não espero que a nossa live tenha, 1.000 pessoas em algum momento, sabe? É tranquilo, faz parte do jogo. O que eu espero é que as pessoas que estejam aqui consigam conversar sobre aquilo que é importante para elas, entendeu? Então eu quero que você que está aqui assistindo consiga conversar sobre aquilo que é importante para você e que isso seja relevante para você. É isso que importa para mim. Não importa se ficar uma pessoa só, duas, ou 1.000 também. Vou ficar com mais vergonha se tiver 1.000, mas tá tudo certo, é isso que importa. E aí, e agora eu coloquei o tempo aqui. Outra coisa que eu aprendi, que agora as lives do Instagram podem ficar mais tempo. Eu tava desesperado na anterior, achando que com 1 hora ia cortar a live. Não, elas podem ficar até 4 horas agora. Não que eu acho que eu consiga fazer isso, sim, mas sei lá, em algum momento a gente pode tentar. 4 horas de conversa e estudo. Não sei se eu sobrevivo, mas vamos lá. Mas 1 hora eu garanto, vamos conversar um pouco, acho que é importante. Então, pessoal, sejam bem-vindos, as pessoas que já chegaram aqui no horário. Mais pessoas devem ir entrando e saindo, e o fluxo é sempre constante pra live aqui no Instagram, especialmente essa aqui do Blank. E tá tudo bem, não tem problema também não, vamos conversando. E propus essa live, que essa realmente seria a nossa primeira live ali estruturada, né, de verdade, vamos dizer assim. E ela, para falar sobre as questões de amor, foi o primeiro assunto que vocês mesmos escolheram dentre as opções que eu deixei. Depois que eu terminar essa, eu vou abrir outras, vou perguntar o que vocês acharam, claro, mas também vou abrir outras opções. E aí, conforme for passando, a gente vai escolhendo, então, os assuntos de próximas lives, outras questões, vou abrindo caixa de perguntas sobre esses assuntos. Mas eu quero que vocês participem aqui também, tá? Então, eu vou ter algumas perguntas que eu já trouxe para ir respondendo, mas eu gostaria muito que você que está aqui assistindo, que entre depois, ou que saia e volte depois, enfim, mas que você deixe suas perguntas, comente também, interaja comigo aqui nessa conversa dentro dos comentários, né? Ficou aqui embaixo, em algum lugar aqui, pá. Se inscreve ali o seu comentário e a gente vai trocando também essas interações, sabe? Porque eu vou trazer muitas questões que foram deixadas nas caixas de perguntas, a gente vai conversando sobre elas, mas a interação de vocês, das pessoas que estão aqui de fato, é o que faz essa conversa fluir de uma forma muito mais eficiente, entendeu? É assim que a gente vai conseguir... Deixa eu só arrumar o tripé aqui. Meu Deus, uma bagunça. É assim que a gente vai conseguir abordar corretamente, assim, esses assuntos e poder ter uma troca muito mais funcional para todos. E hoje eu vim com a camiseta do Blank aqui, hoje eu vim uniformizado. E hoje também eu não trouxe todos os livros aqui para próximo de mim, mas eu trouxe o mais importante deles para essa live, que é o Amor Fere, né? Então, é o livro que é relevante para essa conversa que a gente vai ter. Eu expliquei um pouquinho na live anterior, mas o Amor Fere, ele tem esse título porque a gente sofre muito com a questão do amor, né? É óbvio. Mas quando você lê esse livro, ele não é um livro melancólico sobre o amor. Ele tem vários textos que falam sobre os momentos que você lida dentro do amor, dentro de um relacionamento, dentro de uma relação afetiva, amorosa, assim. Mas ele também tem muitas abordagens que vão te falar que apesar da dificuldade que é o amar, o amor também cura, sabe? Não só fere, como cura. Então, ele tem outras coisas. E eu queria abrir essa live aqui com um texto aqui do Amor Fere, que já é um dos últimos textos aqui do livro, justamente para a gente entender que apesar de assustar, né, a gente, apesar de ser bem doloroso, bem assustador muitas vezes, o amor tem outros pontos também que a gente precisa prestar atenção, sabe?
E o texto se chama Amor Cura. E ele tá escrito assim, ó. Amor fere, de fato, mas todas as cicatrizes se amenizam com um beijo apaixonado. Nossas dores se disfarçam de corações flutuantes. A arte fica mais bonita. A poesia muda de linguagem. O amor fere, sim, mas o amor cura. Ele traz toques de magia para vidas mundanas e transforma o mundo real em algo ligeiramente mais encantador. O amor faz a insuportabilidade da vida parecer menos trágica. Muda o gênero de nossos dramas para comédias românticas. O amor ensina muitas lições duras, mas também traz leveza, memórias agradáveis e certos significados para músicas banais. A comida tem mais sabor, as cores são mais vívidas, o tempo corre diferente, sem pressa ou com pressa demais. Eu sei que você já sofreu por amor, assim como eu e como qualquer outra pessoa do mundo, mas não se feche para ele. O amor está aí para nos ferir e para nos curar, e pode ser que esse seja o sentido da vida. Então, acho que isso aqui também já é uma breve resposta, uma breve forma de responder a pergunta que já abriu ali logo no começo da live, né, do que é o amor pra mim. Eu acho que o amor, cara, ele, apesar de a gente entender ele como um sentimento, como algo que é uma emoção assim tal, eu acho que ele é algo que é crucial para nossa vida. Então eu não tô aqui como um guru de relacionamento não, pelo amor de Deus, tá? Eu tô conversando com vocês com uma figura de poeta, com uma figura de psicanalista, entendeu? Eu tô com uma figura de que abordou relações que eu vivi, relações que existiram próximas a mim, então relações de amigos, relações familiares, relações de pacientes, assim. E especialmente essas de atendimento, entendeu? Porque nem sempre um amigo ou um familiar ele vai abrir para você tudo que aquela relação representa para ele, especialmente a parte dolorosa. Muitas vezes a pessoa quer enfrentar sozinha, mas no atendimento as pessoas abrem muito mais isso para mim, sabe? E eu acho isso legal, porque isso me ensina muito, da mesma forma que a conversa aqui no Blank me ensina muito. E dessa forma eu consigo trazer esse conteúdo, expandir esse conteúdo com base em vivências reais e tentar contribuir para que outras pessoas consigam lidar com isso de uma maneira melhor, entendeu? Que é a intenção do Blank, né? Criar esse espaço seguro pra gente ter essa troca. E assim você tá passando por uma situação ruim, você se identifica com algo que tá acontecendo, que tá escrito dentro de uma das poesias, dentro de alguns dos textos, das postagens, que tem algum assunto aqui na live, que tem algum assunto em vídeo, ou nos podcasts também. Enfim, você se identifica com aquilo e você se prepara melhor para lidar com aquilo, tá bom? Então eu acho que o amor é isso. O amor, ele é, a partir de tudo, ele é essencial pra nossa vida. Então, independente do momento solitário que você possa estar vivendo nesse período, você ainda tem que ter um amor próprio. Então você sempre está amando algo ou alguém. É inevitável isso, entendeu? E tudo bem, a gente está lidando com momentos em que a gente se apaixona e vive aquele amor muito intenso por outras pessoas, depois a gente perde aquilo, a gente sofre um pouco com o término, com o rompimento, e aí tem aquele tempo para recuperar, para colocar as coisas no lugar, e aí uma nova paixão, e às vezes a gente está com um pouco de medo dela por causa da dor que foi causada pela anterior. Enfim, tudo isso é natural, faz parte do processo de vida, entendeu? E o amor também é isso. Eu acho que o amor é uma parte crucial da nossa vida, é uma parte essencial mesmo. E a gente vai lidando com ele da melhor maneira que a gente consegue, entendeu? Mas falar sobre amor, como a gente está fazendo agora, é um dos pontos principais para que você consiga lidar melhor com ele. Porque você não vai lidar melhor com o amor porque o Rodolfo tá me dando conselhos, porque o Blank disse que eu te... Não, mas quando você conversa com alguém, mesmo que seja aqui virtual, tô conversando com você, você escreve uma interação, você me conta uma história, faz uma pergunta, você escuta o que eu tô falando e pensa naquilo, no seu cenário de vida. Então não é o meu conselho, não é a minha poesia, não é o que eu falei sobre psicanálise que vai fazer isso. É o fato de você estar fazendo essa troca com outras pessoas que faz com que você pense melhor naquela situação que você está vivendo e que então você viva um amor mais fácil de cuidar, entendeu? É sobre isso, na verdade. É essa troca que a gente tem, essa interação. Quanto mais a gente fala sobre um assunto, mais leve ele fica na hora de você lidar com ele, entendeu? Então é por isso que eu gosto tanto de abordar esses assuntos, por isso que a gente abriu essas lives oficiais agora, né, sem contar a live surpresa, com esse assunto de amor também, tá bom? Deixa eu pegar aqui que eu deixei registrado algumas coisas pra gente colocar. Eu tirei uns prints aqui de algumas postagens e quero trazer algumas das perguntas que vocês deixaram nas caixinhas. Tanto na que eu coloquei ontem, quanto na que eu coloquei alguns dias atrás, também já deixando caixas sobre amor pra live, entendeu? Eu queria abrir com essa aqui, ó. Eu não vou falar os nomes de quem deixou, tá? Prefiro manter anonimato.
Mas se em algum momento vocês quiserem falar sobre, né, deixar uma dúvida e pedirem e quiserem que ela seja dita com o seu nome para que eu fale aqui na live, também não tem problema. Vocês podem me escrever no DM, sabe? Ah, queria essa pergunta na live, pode falar meu nome. Ou na hora que mesmo colocar na caixinha, pode colocar. Ah, não precisa ser anônimo. Mas como eu não avisei isso antes, eu vou sempre falar de maneira anônima aqui, tá bom? Então a primeira pergunta que eu tô lendo aqui é: tem uma paixão gigante numa pessoa, só que a gente não é íntimo e não temos coisas em comum. O que fazer? Isso aqui é difícil, cara, é complexo de lidar com isso, tá? Porque assim, tem aquele ditado que a gente aprende rápido, né? Que é os opostos se atraem. E essa ideia dos opostos se atraem, ela é bem complexa, porque muitas vezes você não vai conseguir lidar com uma pessoa que é muito oposta a você. Então, o oposto se atrai não é propriamente verdade, entendeu? Você pode ter uma atração realmente, mas às vezes não é o relacionamento mais confortável, mais saudável que você vai viver. Então, quando você diz aqui que que vocês não têm intimidade e que não tem quase nada em comum, né? Tipo, ó, não temos coisas em comum. Isso é um processo que vai dificultar um pouco essa sua aproximação. Isso quer dizer que não existe um relacionamento assim? Não, isso não quer dizer isso. Você pode sim se aproximar de alguém e ter um relacionamento excelente, inclusive. Mas é como você falou, assim, o que fazer. A sua aproximação ela já é mais delicada, porque você vai ter que, então, demonstrar interesse genuíno em coisas que não são coisas comuns para você. Eu gosto muito disso. Eu, sinceramente falando, eu gosto muito de ouvir sobre coisas que eu não me interesso em nada, mas quando eu sei que aquilo é muito importante para outra pessoa, quando eu sei que aquilo tem um significado muito especial para outra pessoa, que é muito relevante para ela, eu gosto muito de ouvir aquela pessoa falando sobre isso, entendeu? Mas isso é um interesse genuíno meu, isso é uma característica minha. E muitas vezes para você pode não funcionar tão bem assim. E não adianta a gente forçar esse interesse genuíno, sabe? Você tem que querer ouvir a história daquela outra pessoa. E às vezes a gente não quer, e tá tudo bem, sabe? Isso não é um crime, não é que a gente tem que praticar uma empatia forçada. Porque empatia forçada nada mais é do que uma hipocrisia, entendeu? Você tem que querer estar naquele local e ouvir aquela pessoa contando sobre coisas que muitas vezes para você não vão ter sentido nenhum. Mas eu gosto muito disso. E isso por várias variáveis, né? Eu gosto de escrever, eu escrevo poesia. Então, quando uma pessoa me conta uma coisa que eu não faço ideia do que significa, pra mim vira repertório. Então, assim, é uma troca de mão dupla, entendeu? Então eu gosto muito disso. Então, muitas vezes eu me aproximo de pessoas que não têm nada em comum comigo, justamente porque elas estão me contando algo que eu não tenho como viver. Eu não tenho vivência nenhuma daquilo e eu tô aprendendo com ela uma coisa que eu não aprenderia de outra forma, entendeu? Então, isso eu acho crucial, acho excelente. É uma boa forma, tá? Se você quer se aproximar dessa pessoa, né, essa pessoa que deixou a pergunta aqui, você não tem intimidade com essa pessoa, a intimidade ela é construída, tá tudo bem. A gente vai ter intimidade com amigos, um correlacionamento, mas você não nasce com intimidade com pessoas, entendeu? Você desenvolve aquilo, você constrói aquilo. E outra coisa, o tempo de desenvolvimento dessa intimidade também é diferente de uma pessoa para outra, entendeu? Então você pode estar próximo de alguém por meses e não sentir que tem a mesma intimidade, e daqui a pouco você pode conhecer alguém em 2 dias e você sentir que já é o melhor amigo daquela pessoa, entendeu? Isso é sobre intensidade, sobre conexão, não é sobre tempo, entendeu? Então cada pessoa vai ter o seu tempo, cada pessoa vai ter a sua intensidade, vai ter a sua conexão também. Então, o que eu sugiro aqui, como eu falei, eu não tô aqui como guru, pelo amor de Deus, eu odeio essa ideia do coach de relacionamento, sabe, tal, não é isso que eu quero. Eu tô aqui trocando vivência com vocês, tanto vivências minhas, quanto vivências de pacientes, entendeu? Que eu acho que é aí que consigo agregar um pouco mais, talvez, contando com esse parâmetro, essa experiência de pessoas que procuraram esse apoio por causa de uma situação que sobreviveram ali, no caso. Então, não é uma dica, não é um conselho de guru, pelo amor de Deus, me exclua dessa linha. Não gosto disso, não quero ser. Mas é um aconselhamento de amigo, entenda isso. Se você não tem nada em comum com essa pessoa e você não consegue se aproximar dessa pessoa pelos interesses que essa pessoa tem, sabe? Se isso não desperta algum interesse em você de ouvir, de se interessar por aquela história, de trocar aquilo, ou se você quer ouvir aquela pessoa, mas você não sente que aquela pessoa quer te ouvir, existem coisas que a gente não pode forçar, sabe? Não adianta a gente forçar aquilo para funcionar. Então, muitas vezes, a gente tem que lidar com essa ideia de, eu gostei muito daquela pessoa, mas às vezes tá tudo bem, se não for pra ser, entendeu? A gente vai lidar com aquilo e vai sobreviver. Tá tudo certo. Então acho que esse é o melhor conselho. Se for possível se aproximar, escutar o que aquela pessoa tem pra dizer, se aproximar dela, entender a vivência dela, entender a história dela, entender o que ela tá agregando pra você, o que você pode agregar pra ela, mesmo que não tenha nada em comum,
Mas a experiência que vocês podem viver juntos, ela é muito mágica também, entendeu? Agora, você não consegue, você não tem como criar esse vínculo, essa experiência em comum, às vezes é melhor não sustentar, né? Não criar expectativas numa ideia que não vai funcionar nesse cenário, entendeu? Ó, o Ramon colocou aqui, não consigo me relacionar com outra pessoa há muito tempo, o que fazer? Então, Ramon, depende muito do processo, porque assim, se você tá saindo de um relacionamento e... não me sinto bem, sei lá. Então, se você tá saindo de um relacionamento, você saiu de algum relacionamento anterior e você tem alguma cicatriz desse relacionamento, você tem que cuidar dessa cicatriz primeiro, entendeu? Você tem que preservar aquele autocuidado, né? Aquele seu momento de autocuidar, vamos colocar assim, para que você se sinta pleno novamente para poder se envolver com outra pessoa. Quando você não tá bem consigo, não adianta você querer se envolver com outra pessoa por carência, entendeu? É melhor que você não se envolva. Porque quando você se envolve por carência, além de você estar se condenando a uma mentira, você está condenando a outra pessoa também. E às vezes a gente se coloca numa situação que falta responsabilidade afetiva. Que é assim, eu sei que eu não estou muito bem, então eu não vou entrar num relacionamento com uma pessoa e fingir algo, encenar algo, né? Aquele relacionamento teatral, para que essa pessoa realmente se apaixone por mim, e aí ela acredita que aquilo vai virar algo muito sério, muito denso, só que eu não estou pronto para aquilo, eu não estou preparado para aquilo, e eu não falo isso pra ela, eu deixo que ela crie todas as imagens que ela pode criar na cabeça, e de repente eu falo, olha, mas não era bem assim, e eu tô saindo. E aí então eu não tive responsabilidade afetiva, sabe? Eu não cuidei do sentimento que aquela pessoa depositou em mim. E eu não depositei o mesmo sentimento nessa pessoa. E a gente tem que ser sincero, entendeu? Então assim, não consigo me relacionar, não é um problema, sabe? Nesse momento, talvez você precise lidar com alguma coisa sua. Nesse momento, talvez você tenha que lidar com outras questões pessoais, talvez você tenha que lidar com o aprendizado que você tenha de uma relação anterior, ou com alguma cicatriz, com algum trauma, com alguma dor que tenha ficado, né, algum sofrimento psíquico que tenha ficado por alguma relação anterior que você teve. E talvez assim você possa aprender algo com essa história para que você tenha relacionamentos mais saudáveis posteriormente. E forçar um relacionamento no momento que você não pode ter um relacionamento, no momento que não tá bom, vai te colocar em situações muito piores. Então assim, se é essa questão, se você consegue olhar pra você e se questionar e perceber coisas que, sabe, não tá funcionando pra mim porque eu ainda tô desenvolvendo algo, porque eu ainda tô melhorando em algum ponto, porque eu tô cuidando de mim após uma ferida que foi aberta. Enfim, se você percebe isso, então aceita o seu momento e não se preocupa em não conseguir se relacionar agora. Cuida de você primeiro, depois você pensa em se relacionar com outra pessoa, tá bom? O desgaste emocional que a gente tem ao se relacionar com uma outra pessoa é muito grande. Então a gente tem que estar muito bem para aquilo, porque a gente se desgasta, a gente vai desgastar aquela pessoa também. E tá ótimo, isso é uma troca, isso compensa, uma conexão que a gente cria. Mas se eu não tô bem para criar essa conexão, então é melhor não criar essa conexão, entendeu? Primeiro eu cuido de mim, depois eu penso nisso, entendeu? Ó. Ai, o pessoal da live anterior tá vindo de novo. Que ótimo, obrigado pela presença mais uma vez. Estou passando por uma situação de gostar de alguém e não dizer, porque provavelmente pode acabar a amizade. Pode dar dicas? Eu passo tanto por isso, cara. Eu acho que assim, acho que a amizade é uma coisa que a gente tem que preservar tanto. É algo tão valioso na vida que muitas vezes a gente sente algo, tem um sentimento por essa pessoa, um amoroso, afetivo, e a gente tem medo de arriscar aquela amizade, o que é super natural. E o que você tem que pensar é o seguinte, é muito difícil você retomar uma amizade da mesma forma como ela era depois de tentar um relacionamento, entendeu? Geralmente, o que eu recomendo, se você tenta um relacionamento e não dá certo e aí você transforma aquilo em amizade, funciona muito melhor. Mas se você já tem amizade e você quer tentar um relacionamento e aí depois não dá certo, você tem que assumir esse risco, entendeu? Então, assim, se você quer se declarar para aquela pessoa, se quer conversar com aquela pessoa sobre o seu interesse e você tem a possibilidade de ter essa perda, né? Não perder a amizade totalmente, talvez, mas de oscilar um pouco essa amizade, entendeu? De danificar um pouco essa amizade num processo que pode levar algum tempo para se recuperar. Aceite esse risco, entendeu? Se você quer falar para essa pessoa sobre isso, aceite esse risco, primeiro. Eu estou disposto a arriscar isso, entendeu? É algo que eu posso conversar sobre com responsabilidade afetiva, conversar com a pessoa, explicar para ela o que eu estou sentindo, mas explicar para ela que eu valorizo aquilo que a gente já tem, entender se é possível criar algo no meio desses dois cenários. Vamos tentar alguma coisa? Existe essa possibilidade? Se não existe essa possibilidade, o quão ferido eu vou estar, sabe? Quanto vai me machucar se essa pessoa me disser que não quer nada comigo? Quanto que eu risco daquela amizade? Então, assim, vale a pena? É você que tem que dizer, sabe?
eu estou disposta a correr esse risco, eu estou disposta a lidar com as consequências dessa ação, eu estou disposta a arriscar essa amizade. Se é amor, se você tem um sentimento por essa pessoa, a gente tem que estar disposto a arriscar, entendeu? Porque o amor, ele compensa. Ele tem que ser levado a esse ponto. Mas você tem que pensar primeiro o que pode ser mais importante para você no momento posterior, entendeu? Amanhã, eu queria ter tentado um relacionamento com essa pessoa ou eu queria ter a amizade que eu tenho com ela hoje do mesmo formato? Como que, né, o que é mais importante para mim nesse momento? Pensa nisso pro dia seguinte, coloca isso como um questionamento racional e tenta entender o que seria melhor para você, entendeu? Não tem problema, Feliz Páscoa. Eu comecei aqui falando sobre isso também. Deixa eu voltar aqui que tem umas perguntas que passaram, ó. Quando você fica com uma pessoa, depois ela não te procura mais. Aí do nada ela manda mensagem e volta a ficar na dela. Então, tem muito dessa questão de aproximação hoje em dia que é muito casual. O casual é errado? Não é errado, entendeu? Contanto que os dois lados estejam cientes de que isso é casual. O casual machuca? Depende. Se você fica com uma pessoa uma vez e amanhã passou, você não vai ver mais aquela pessoa, é mais simples de lidar. Porém, se você continua a ficar com aquela pessoa, inevitavelmente um dos dois lados vai acabar se envolvendo emocionalmente. É muito difícil você permanecer numa relação com uma pessoa por 2, 3 meses, casual, e você sair daquela relação casual, sabe? Como ela foi, desde o começo. É muito difícil isso acontecer. Por quê? Porque a gente vai criando... eu falei na live anterior, e é um assunto que eu sempre falo. Deixa eu até virar uma posição meditativa aqui pra conversar sobre isso. É um assunto que eu sempre falo, que é o seguinte: paixão é algo que nasce em nós. Eu olho pra alguém, eu posso me apaixonar por essa pessoa. Eu não tenho como controlar paixão, ela é completamente emocional. Amor é algo que desenvolve. Você desenvolve em você desenvolve amor, você constrói amor. Então, você não ama alguém à primeira vista. Você se apaixona à primeira vista, isso pode acontecer. Mas o amor é construção. E o que acontece quando você está ficando com alguém casualmente? Mas você tem um vínculo com aquela pessoa. Eu encontro essa pessoa toda semana, uma vez, 2 vezes, todo mês, 2, 3 vezes, enfim. Eu encontro essa pessoa constantemente. Começo a conversar com aquela pessoa sobre assuntos da minha vida. E eu me abro, essa pessoa se abre. Isso é construção de vínculo. Por mais que você não queira. Sabe? Não, eu quero que seja casual. Ok. Mas o seu lado emocional não vai entender isso. Você vai acabar construindo um vínculo, entendeu? Então, um dos dois lados vai construir o vínculo primeiro. Ou um dos dois lados vai construir o vínculo e o outro não vai. Porque pro outro, talvez, não tenha significado de fato. Mas quando você tem essa aproximação, gera esse vínculo, inevitavelmente vai acontecer. Entendeu? Para um dos dois lados. Então, é complexo. Agora, se a pessoa procura você e depois ela não te procura mais, e isso toca em você, você tem que aprender a cortar esse tipo de relação, sabe? Se você se envolveu com essa pessoa sumiu, desapareceu por algum tempo, ghosting, né, que a gente chama, se isso me machucou, eu não tenho mais que abrir espaço para essa pessoa voltar, sabe? Porque se eu abro espaço para essa pessoa voltar, eu tô condicionando o comportamento dela de que eu vou aceitar sempre isso. E se me faz mal, eu não tenho que aceitar de forma alguma, entendeu? Então, assim, você tem que brigar por você sempre. Porque fazer coisas que não machuquem outras pessoas, mas nunca aceitar que as outras pessoas façam coisas que machuquem você também. Entendeu? Se você está num lugar que é desconfortável para você, essa posição de ir e voltar, então começa a impor limites ali e fala, olha, não é isso que eu quero, então não tem o retorno, não manda mensagem mais, se precisar bloquear, tá tudo bem. O bloquear, que muita gente fala sobre maturidade. Eu acho que bloquear por bobeiras é muito imaturo, mas se você não se sente bem com aquela pessoa, bloquear é a sua forma de lidar com isso, entendeu? Então bloqueia, para de mandar mensagem, para de responder, corta o número, sabe? Tipo, para de stalkear, para de olhar. Talvez você precise disso pra lidar com esse momento, entendeu? Mas o que não pode acontecer é o seguinte: se a pessoa volta e você aceita, e depois ela vai embora, ela volta de novo, você aceita, você tá condicionando isso. Eu falei sobre isso esses dias no podcast aqui do Blank, que é condicionar comportamento. Tudo que as pessoas fazem pra gente, elas fazem uma vez por elas. A segunda vez é porque a gente condicionou o comportamento, entendeu? Então, se você faz uma coisa muito ruim pra mim e eu aceito, eu ensinei pra você que você pode fazer aquilo comigo, entendeu? Então, numa segunda vez, você não vai pensar se aquilo vai me machucar ou não. Eu já ensinei pra você que eu aceito aquilo. Então, esse é o problema. Então, cuidado com o comportamento que você condiciona no outro, tá? Deixa eu ver que tinha mais mensagem. O Malu aqui, ó. Quando você namora um menino e já sofreu abuso e não consegue ter relações sexuais porque tem trauma, como você faz pra tirar esse trauma da sua cabeça? É bem complexo esse assunto, Malu. Eu acho que é o seguinte: você está num relacionamento que é delicado, tá?
É um processo delicado, exige terapia, exige algum acompanhamento profissional. Você tem que estar lidando com isso de forma profissional. Você tem que estar lidando com isso de uma forma que você tenha a transferência com o profissional para que você possa abrir mesmo o que você está sentindo e lidar com isso gradativamente. Não é um processo rápido, entendeu? Não é um processo fácil, é um processo que vai exigir de você também. É um processo que vai ser doloroso no início, mas é um processo que ele é essencial para que você consiga controlar esse estímulo, para que você consiga lidar com isso. Porém, qualquer situação que você tenha passado na vida, ela não define quem você é hoje. Ela traz estímulos variáveis para aquilo que você está sendo hoje, mas ela não define o que você é. Então, isso não é a sua definição eterna, entendeu? O que você está sentindo nesse momento não é o que você vai ser para sempre. Então, você precisa procurar um apoio profissional, entendeu? E eu acho que jogar aberto com a pessoa que está com você dentro do seu relacionamento é ser transparente, entendeu? Abrir o coração para ele, se você já conseguir fazer isso, claro. Mas é importante que essa pessoa saiba o que você sente, como você se sente, como aquilo te impacta, né? Como aquilo significa, o que aquilo significa para você, por que aquilo tem esse impacto em você. Para que essa pessoa entenda o que ela está lidando, para que essa pessoa tenha condições psicológicas de apoiar você nesse processo, entendeu? Ou que ela entenda que esse é o seu processo e que ela tem que respeitar o seu tempo, sabe? É muito importante que você tenha essa transparência, que vai exigir coragem também de você, é óbvio. Então que você esteja fazendo terapia, que você esteja fazendo esse acompanhamento profissional, para que você possa abrir para essa outra pessoa a sua necessidade desse processo de cura, para que vocês possam se apoiar então nessa situação, tá bom? Procura apoio profissional. Se você já não estiver fazendo, procure com urgência mesmo, porque é muito importante lidar com isso o quanto antes, entendeu? Tava falando na live anterior, eu falei sobre cicatrizes, que quando a gente negligencia uma cicatriz, ela se torna um trauma, e ao negligenciar um trauma, ele se torna uma deformidade psicológica. Enfim, quanto mais a gente evita uma situação que a gente precisa curar, pior ela fica, maior ela fica mais difícil de conciliar, tá bom? Então procura apoio profissional, por favor. Aqui da Feliz Páscoa também, bom, ótimo feriado pra gente aqui também. Alguma dica para curar essas cicatrizes do relacionamento anterior? Sim, terapia, tem que falar com alguém. Converse com pessoas, externalize aquilo. Outra coisa que eu acho boa também, não elimina. Todas as outras dicas não eliminam o acompanhamento profissional, tá bom? Toda cicatriz profunda, trauma, deformidade psicológica, precisa de acompanhamento profissional. Eu não falo isso porque eu sou psicanalista, tá? Não precisa ser comigo. Procura apoio profissional, existem clínicas sociais, se você não conseguir custear aquilo, que consegue fazer de graça ou muito mais barato, muito mais acessível. Tem online hoje que é super mais acessível também, mas sempre começa no acompanhamento profissional. Por quê? Porque é um profissional que vai poder te amparar realmente e é uma pessoa que vai te ouvir sem viés. Conversar com amigos vai te ajudar? Vai te ajudar. Mas o amigo tem viés. O amigo ele vai te proteger mesmo quando você estiver errado. O amigo ele vai passar a mão na sua cabeça mesmo quando você cometer um erro, entendeu? Porque ele é seu amigo. Ele tem um viés. Agora, o seu familiar também. Se você conta um problema, eu fiz uma coisa muito errada, mas eu falo isso pra minha mãe, a minha mãe vai me apoiar. Porque é familiar, entendeu? O meu melhor amigo, ele vai me apoiar. E às vezes eu preciso de alguém que me fale, olha, o que você fez não foi certo. Olha, nessa situação, você poderia ter agido de outra forma. Entendeu? Então, é por isso que é importante o acompanhamento profissional. Não falo isso porque eu ocupo essa posição. Eu também faço o acompanhamento profissional. Eu sempre fiz. Sempre tive esse contato, muito antes da profissão em si. Então é por isso que eu sempre começo falando sobre isso, tá? Não é por causa da profissão, não. Mas outras coisas que ajudam na verdade, qualquer processo de externalização, de colocar para fora, vai te ajudar. Então, escrever sobre isso vai te ajudar. Faz um diário, escreve dia a dia o que você sente naquele dia. Por que eu tô me sentindo assim? Qual é o sentimento que eu tenho quando eu penso nisso? Qual é a sensação que essa memória me traz? Qual é a cicatriz? Qual é a dor que eu tenho, sabe? Por que aquilo ainda me machuca? Quanto tempo já se passou? Por que ainda me afeta? Enfim, comece a questionar de maneira racional aquilo que você está sentindo nesse momento, entendeu? Escrever é um processo que vai te ajudar. Conversar com amigos é um processo que vai te ajudar. Outra coisa, atividade física é um processo que vai te ajudar para você conseguir trabalhar esse pensamento. Faça uma caminhada, coloque uma música e vou conciliando esses pensamentos, organizando esses pensamentos, entendeu? Tudo isso vai contribuir para você não ter o ócio de pensar. Quando você tem o ócio, o momento tedioso, ele te coloca numa linha de pensamento que ela é extremamente desgastante. Então, eu vou passar uma sexta, um sábado, um domingo, por exemplo, esse feriado. Fiquei trancado na minha casa só pensando num problema. Esse problema vai crescer dentro de mim. E às vezes é um problema de anos atrás, entendeu? Ele já não tem significado para mim, ou não deveria ter. Mas ele cresce dentro de mim, por quê? Porque o ócio permite que ele cresça. O ócio faz com que ele
fique enorme, entendeu? Fique difícil de conciliar, de controlar também, tá bom? Então, procure acompanhamento profissional, externalize de algumas formas, escrevendo, conversando com amigos, procurando esse apoio também. Faça atividade física, pensa sobre isso, coloca de alguma forma, sei lá, se você não quiser escrever, desenha o que você está sentindo, coloca pra fora, entendeu? Quanto mais você colocar pra fora, mais você vai ser obrigado a encarar o que você está sentindo de uma maneira mais visível, mais palpável. E isso vai fazer com que você encare aquilo como mais realidade e vai ajudar a tornar mais leve o processo de lidar com aquele problema, tá bom? Isso é um bom ponto para começar. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta daqui, senão eu vou pegar mais uma outra. A Bru colocou que depois posso te fazer uma pergunta no direct? Sim, vocês sempre podem mandar no direct, tá tudo, eu falei na live anterior também, eu sempre falo. O que acontece é que o perfil cresceu um pouco mais do que eu imaginava nesse momento, sabe? É super pequeno ainda, claro. Achei que tá com 10 pessoas na live, vai pra 15, 18, volta. É pequeno, mas ele cresceu, ele tem quase 9 mil pessoas, né? 8.700 pessoas nesse momento, acho, alguma coisa assim. Então muitas pessoas me chamam no direct e antes eu conseguia responder 100%, eu ficava muito orgulhoso disso. E hoje não é sempre assim, tá? Então você pode mandar, por favor, mas eu peço que você entenda caso a resposta demore um pouquinho, porque às vezes é difícil de organizar. Eu já expliquei isso uma vez também, mas sou só eu, o Blank, então eu escrevo, eu produzo. O ilustrador é o Johnny, né? Já falei na live anterior, Johnny.Icarus. Ele ilustra, mas as montagens sou eu, as postagens sou eu, o texto é meu, a edição da imagem é minha, os vídeos, os conteúdos, os podcasts, tudo sou eu que faço, então é complexo conciliar tudo isso, porque eu ainda trabalho, tem outras coisas. É por isso que pode acontecer de demorar, e eu sinto muito por isso, eu queria muito poder responder toda hora, todo o tempo, mas ainda não é possível. Mas eu gosto muito de responder, então por favor, podem usar o direct quando vocês precisarem, tá bom? Só peço que vocês entendam a questão do tempo. Muito obrigado. Deixa eu ver outra coisa aqui. Toda vez eu faço a live, eu esqueço de trazer minha garrafa d'água, e aí, tipo, já são meia hora de coisa, eu já tô aqui morrendo de sede. Mas tá dando certo. E quando você quer um relacionamento, mas quando alguém se interessa por você, você afasta a pessoa ou foge dela. Então, às vezes você quer um relacionamento para preencher um espaço de carência, mas você não tá pronto para aquele relacionamento ainda, entendeu? Então, quando você foge de alguém ou você afasta aquela pessoa, talvez é porque você não está pronto, você está lidando com algo ainda, e quando você diz que quer um relacionamento, é porque você negligencia esse algo que você está lidando, essa necessidade de lidar com algo, para preencher uma necessidade de carência, entendeu? Então, é um processo delicado, às vezes a gente não percebe. Eu queria muito um relacionamento por carência, mas eu não vou perceber que é por carência. Eu vou pensar assim, não, eu acho que eu tô pronto para aquilo. Mas, será que eu tô pronto? O meu último relacionamento deixou alguma marca em mim que eu ainda tenho que trabalhar? Será que ainda tem alguma história que eu não resolvi completamente, que pode criar comportamentos reflexos? Eu falei na live anterior, é uma coisa que eu sempre falo no Blank. O comportamento reflexo é aquilo que você faz hoje, que é baseado em alguma coisa que você sofreu ontem, entendeu? Então você passou por um trauma, uma cicatriz no passado, pode ser um relacionamento anterior, alguma coisa do tipo, e aí eu entro em algum novo relacionamento, eu tô me defendendo de um ataque que não tá existindo, entendeu? Então às vezes eu posso ter um ciúme possessivo de alguém porque eu fui traído no relacionamento anterior, o que não faz sentido nenhum, entendeu? Porque essa pessoa é uma outra situação, é outro momento, mas eu tenho um comportamento reflexo ainda, entendeu? Então é bom a gente perceber se a gente tá realmente aberto para um novo relacionamento. Será que eu tô pronto para aquilo de verdade? Será que eu tô querendo só preencher um vazio meu assim? Porque não dá. Preencher o vazio com uma pessoa não é a solução. Você não pode ter vazios para colocar uma outra pessoa na sua vida, entendeu? Você vai encontrar uma pessoa que ela também é completa. E vocês dois, como seres completos, vão se encontrar e criar algo novo, entendeu? Entre os dois, que já são completos. Agora a ideia de, eu vou procurar uma pessoa para me preencher, para me sentir pleno, plenitude, é furada, sabe? Então toma cuidado com isso, para ver se você não tá pensando assim, eu quero um relacionamento, mas na verdade você só tá carente, entendeu? E você tá evitando o relacionamento porque você inconscientemente talvez saiba que não está pronto ainda para isso. Então é melhor tornar esse processo consciente para que você possa cuidar então dessa cicatriz, dessa ferida, e aí sim passar a estar aberto realmente para um relacionamento, tá bom? A minha voz falhando, que é muito bom, né? Live muito boa, parabéns, eu me identifiquei muito com o conteúdo do projeto, só gratidão. Ramon, muito obrigado mesmo pelo apoio. Cada vez que vocês mandam uma mensagem dessa, eu já falei na live anterior e em outros momentos também, falei, o Blank não tem nenhum retorno financeiro pra mim, vendas de livros, mas são bem poucas, e eu não me importo com isso, de verdade. Eu espero que o projeto cresça, lógico, gostaria que ele pudesse ter um retorno financeiro para eu poder trabalhar mais tempo com ele, isso seria muito legal pra mim. Mas eu não me preocupo com a questão de dinheiro, porque esse tipo de mensagem é o tipo de mensagem que me paga, entendeu? Que paga todo o esforço, todo esse trabalho, assim.
Então a gente tá com mais de 500 postagens, acho que quase 600 já. Mais de 20 podcasts ali. Essa segunda live, assim, a primeira foi café com leite ali, né? Foi brincadeirinha ainda, foi meio surpresa. Mas a primeira live oficial é essa. Mas enfim, são várias coisas que exigem muito de mim, mas que eu faço com o maior prazer, justamente porque eu sinto que contribui para outras pessoas. E eu sinto que contribui de uma forma que às vezes eu precisei na minha vida e eu não encontrei essa contribuição. E é por isso que eu acho que é tão importante, por isso que eu gosto tanto de fazer, entendeu? É algo que eu faço que eu sinto que alcança pessoas que estão em posições que eu já estive. Ou que eu posso estar também em algum outro momento novamente, entendeu? A gente não tem como saber o amanhã. Então eu acho muito legal isso, então muito obrigado pela mensagem de apoio, de verdade. De coração, muito obrigado. Deixa eu descer aqui mais um pouco. Aqui, muito obrigado, você está me ajudando muito. Gostei do conteúdo. Que ótimo, obrigado mesmo pelo apoio. Fico bem feliz com isso, de verdade mesmo. Vou aproveitar que acho que eu cheguei aqui no final das mensagens aqui, então vou pegar mais uma das que vocês deixaram nas caixinhas de pergunta pra gente conversar. Deixa eu ver aqui. Eu tô num print aqui na coisa, deixa eu ver. Ó, tem uma aqui legal, ó. Amor e ódio se combinam? O que vocês acham? Nossa, tem uma outra enorme aqui, depois eu vou colocar. O amor e ódio, eu não sei se eu diria que eles se combinam. Eu acho que eles existem em igual proporção. Sabe quando você diz que aquela pessoa que odeia muito, na verdade ela ama aquela outra pessoa, né? Tem muito essa questão. Eu acho que eles são sentimentos que eles não necessariamente estão opostos, que não necessariamente eles estão mesclados também. Eles são coisas que funcionam de maneira isolada, mas eles funcionam de maneira paralela. Vamos colocar assim, são duas ruas, assim, ó, que elas seguem juntas, mas que nunca vão se cruzar, entendeu? Então, eu acho que assim, quando você tem um rompimento muito brusco, uma traição, por exemplo, a tendência é que toda a carga emocional que você tinha de amor, você converta ela em ódio, entendeu? Isso é inevitável em alguns pontos. E não quer dizer que você vá fazer algo para aquela pessoa, mas que você vai ficar frustrado com aquela pessoa num nível que é igualmente proporcional ao nível que você tinha de carinho, de afeto, de amor por aquela pessoa. Então por isso que eu digo que são paralelas. Você sofre uma traição, você só sai dessa rua e vai para outra, entendeu? Exige muita maturidade emocional para você sair de um relacionamento após uma traição pleno com a outra pessoa, você entendeu? É o cenário ideal? Mas não é simples, entendeu? Então eu acho que tem essa questão, sim, de que são sentimentos paralelos. Talvez seja um ponto que a gente possa entender dessa forma, sabe? Ó, vamos ver outra questão aqui, ó. Por que o sentimento de ciúme é tão intenso? Depende muito da pessoa, depende do momento que você está vivendo, tá? Mas eu acho que também o ciúme, ele tá muito ligado à ideia de insegurança. Então não é o ciúme que é intenso, é a insegurança que está intensa nesse momento. É a ideia de controle, sabe? Eu preciso controlar essa relação, eu preciso possuir essa pessoa, sabe? Controlar, dominar essa pessoa. Isso que está intenso. Isso cria um ciúme intenso, entendeu? Da onde vem o ciúme intenso? De uma traição anterior, tá? De uma relação anterior que era muito abusiva, que era controladora. Outra coisa que é muito importante sobre ciúme. Se você viveu uma relação em que o outro, né, o outro lado era muito ciumento, muito possessivo, muito controlador, você pode sair daquela relação e você se tornar essa pessoa, tá? Pode acontecer de inverter o papel. Por quê? Porque você se acostumou àquilo. E você foi condicionado àquilo, de que aquilo era o correto, entendeu? Então ter muito ciúme é uma demonstração de amor. Não é, cara. É terrivelmente longe de ser amor, entendeu? Mas é uma demonstração de insegurança. Então por que existe essa insegurança? Muitas vezes a gente vai colocar no outro a culpa, sabe? Eu tô muito ciumento, mas é porque ela não me respeita, ela fica conversando com os caras, ele curte fotos no Instagram, ou ele tem muitas amigas. Tá, mas isso é sobre ele ou é sobre mim? Porque o ciúme é meu, entendeu? O que a pessoa faz ou deixa de fazer não tem que afetar a minha insegurança. Não tem. A menos o quê? Eu tô falando o seguinte, minha namorada, ela vai pra, sei lá, vai fazer um programa de casal, super de casal, com um amigo dela, que eu não sei quem é, que eu nunca ouvi falar, uma pessoa nova, ou então, o meu namorado está usando o Tinder, o Grindr, que seja, sei lá, qualquer um deles, e eu descubro aquilo, isso é uma insegurança, que de parte do outro, entendeu? Agora, ele tem muitas amigas, ou ela tem muitos amigos. Tá, mas isso é sobre ela, sobre a pessoa, ou é sobre mim, entendeu? Não é questão de conversar, porque a amizade ela é parte da vida. Um relacionamento que elimina amizades
ele tá fadado a um problema, entendeu? Porque isso é muito grave, porque se você tá te afastando da rede de amparo, no primeiro caos que você tiver interno, conflito interno mesmo, você perde totalmente seu apoio, entendeu? E isso é muito complicado de lidar depois. Então tem que tomar muito cuidado com isso, sabe? Então é isso, não é sobre ciúme intenso, é sobre insegurança intensa. Por que eu estou tão insegura assim? Por que eu tenho tanta insegurança? Por que eu tenho tanta necessidade de controle dessa relação? É sobre isso, entendeu? Peraí que agora tem mais umas coisas aqui, ó. A cicatriz que eu tive foi relacionada ao fato que perdi meu pet no dia que eu estava preocupado com a menina que fiquei, achei que teria algo sério, porém ela ia em outras festas, etc. Não tive um suporte de nenhuma garota que conhecia também. Depois disso eu fiquei mais retraído e não comecei a identificar esses relacionamentos de um jeito diferente. Alguma dica? Então, legal, você reconhecer o momento em que isso te marca é muito importante, tá? Isso já é muito importante mesmo. Mas aqui, o que eu acho que é legal a gente avaliar nesse ponto? Achei que teria algo sério, é sobre expectativas, entendeu? E expectativa é algo bem delicado também, porque é sobre nós também, sabe? É sobre aquilo que a gente espera. E aí, quando uma expectativa dá errado, a gente não deveria se sentir tão frustrado, porque é algo que a gente construiu, que nunca foi realidade, entendeu? Mas vai machucar, é óbvio que vai machucar, porque você esperou algo daquilo, entendeu? E tá tudo bem, isso é um processo natural. O que eu acho que é importante? É a gente saber a hora de cortar uma expectativa. Então, por exemplo, você falou assim, eu achei que teria algo sério, porém ela ia em outras festas, etc. Tá, se eu sinto... A ideia é o seguinte, se eu sinto que essa outra pessoa não demonstra em mim o mesmo interesse que eu demonstro nela, eu preciso saber me afastar antes que aquilo se torne um vínculo emocional, sabe? Por quê? Se eu permito que aquilo vire, né, se torne um vínculo emocional, fica muito mais difícil você se afastar, por mais que você veja todos os sinais de que aquilo tá errado, entendeu? Mas antes de criar um vínculo emocional, você tem que se afastar daquela situação. Por quê? Você tem a possibilidade de dar aquele passo para trás ainda. Porque ainda é racional. Ainda é um processo que você consegue olhar e falar assim, cara, eu entendo isso. Eu entendo o que tá acontecendo, não tá sendo legal para mim, tá me fazendo mal. É melhor eu sair daqui agora. Por quê? Se virar um vínculo emocional, é muito difícil sair. Você sabe que tá errado, você sabe que te faz mal, você sabe que te machuca, mas é muito difícil sair. Por quê? Porque você tem um laço emocional com aquela pessoa. É muito mais complicado, entendeu? Então, assim, ficar retraído é um pouco de insegurança por causa da sua questão de expectativa, tá? É uma resposta inconsciente. Só que você pode perceber que ela acontece, porém ela não é consciente. Você não decide fazer isso. Você simplesmente não consegue agir diferente disso. Como que você lida com isso? Você externalizou aqui, parabéns inclusive pela coragem de expor isso numa live, acho muito legal. É um bom exemplo, outras pessoas podem precisar dessa conversa. Então contribuiu muito, tá bom, Ramon? Obrigado mesmo por colaborar. Isso exige muita coragem, isso já é um excelente primeiro passo. Externalizar isso e entender que se eu sei da onde vem aquela dor, aquela cicatriz, aquele gatilho, eu preciso saber para onde ele vai agora, entendeu? Então, o que ele me causa? Qual é o comportamento que ele me causa? Qual é a consequência? Como que eu respondo a algum estímulo parecido? Então eu me aproximo de alguém, eu estou retraído, eu me aproximo de alguém, eu já entro em defensiva, eu começo a tratar a pessoa mal, ou eu começo a me esquivar daquela pessoa, eu começo a evadir aquela situação, sabe? Não, eu não quero. Ou eu ataco, sabe? Não, sai daqui, eu não quero proximidade com você. Qual é a consequência que isso causa? Ao perceber a consequência, você consegue rastrear a causa, que a gente sabe o momento, né? A gente sabe a corrente, a situação que você está acorrentado, e aí você consegue ir pegando esses gatilhos e trabalhando individualmente, tá bom? Exige acompanhamento profissional, com certeza. Qualquer tipo de trauma mais profundo vai exigir acompanhamento profissional, mas tá tudo bem, entendeu? Você consegue já começar a raciocinar sobre isso, a ter clareza sobre esse momento, sobre esses gatilhos, sobre essas causas, para você conseguir gradativamente romper essa corrente, entendeu? Nosso processo de psicanálise, o que eu uso em tese para abordagem é o seguinte, entender a cicatriz, entender a criatura, né? Entender aquele problema que existe, aquele trauma, aquela cicatriz mais profunda e romper correntes, entendeu? A situação a que eu estou acorrentado ainda, eu preciso romper a corrente daquela situação para deixá-la para trás e aprender a lidar com aquilo, tá bom? Então esse é um processo que você pode começar dessa maneira. Gradativamente romper essa corrente ao perceber os gatilhos, ao perceber as causas e evitar isso, lidar com isso, sabe? Então se eu fico retraído, eu não quero ficar, eu vou tentar ir contra isso agora. Eu não estou aberto para essa conversa porque eu tenho medo de que se torne algo. Cara, eu preciso fazer isso. Eu preciso me abrir para isso, para entender o quanto eu posso viver esse tipo de situação, sabe? O quanto eu posso lidar com esse tipo de situação. E aí, assim, eu vou experimentando outros estímulos,
outras coisas, outras situações, e assim gradativamente vai ficando mais fácil de vivê-las, tá bom? Deixa eu baixar aqui pra ver se tem mais alguma coisa. Cada vez que eu vou girar aqui, eu penso que eu vou derrubar esse celular, esse tripé, vocês vão ver toda a minha casa destruída aqui, mas é isso. Horeinai. Eu desenvolvi dependência emocional em uma pessoa e comecei a ser muito obsessiva e tóxica com a pessoa por medo de perder ele. É muito grave esse ponto. E assim, existem duas situações que eu vou falar aqui. Existe a dependência emocional, que eu achei muito legal você falar sobre isso, você admitir isso. E existe a codependência emocional também. Vamos diferenciar só pra gente conseguir colocar em pauta. Porque muitas pessoas vivem codependências e acham que são dependências ou vice-versa, entendeu? Dependência emocional é quando você fica realmente ligado àquela pessoa e não consegue se afastar por questões emocionais, que eu acabei de dar o exemplo acima. Quando você cria o vínculo emocional e ele fica muito profundo, às vezes você percebe que está te fazendo mal, mas você não consegue sair dali. E a codependência emocional é o seguinte, a outra pessoa, ela cria situações que são muito destrutivas, às vezes para você também, mas muitas vezes só para ela. Só que você tem um sentimento muito grande por ela, e aí você fica preso a ela por causa da sua necessidade de ser herói daquela pessoa, entendeu? Então você fica codependente dela. Essa pessoa tem uma dependência emocional em alguma situação destrutiva, que pode ser um transtorno, pode ser algum problema familiar, pode ser, enfim, alguma situação afeta essa pessoa emocionalmente. E você, que está próximo dessa pessoa, você fica codependente. Faz sentido? Vocês conseguiram entender? Eu tenho um problema familiar muito grave, eu tenho uma dependência emocional a esse problema familiar. E a pessoa que se relaciona comigo, se ela não tomar cuidado, ela vai criar uma codependência. Ela fica dependente de mim, mas a codependência dela vai ligar ela ao meu problema. E ela não consegue se afastar de mim, porque ela está presa ao meu problema. Você entendeu? Você toma para você o problema que é do outro. E às vezes isso cria comportamentos muito ruins em nós também, tá? Então, achei muito legal você colocar ali, comecei a ser uma pessoa obsessiva e tóxica por medo de perder. A gente, cara, nós somos seres humanos, nós somos racionais, nós temos comportamentos muito mais inteligentes do que a maior parte dos animais. Há controvérsias, né? Mas tudo bem. Mas a gente tem um processo racional um pouco mais desenvolvido que os animais. Ok, mas a gente ainda é um animal, entendeu? Nós ainda somos animais. E o animal, ele cria um vínculo emocional com o outro animal e ele vai fazer tudo para proteger aquele vínculo. Então você tem animais que eles matam pela proteção ou eles morrem pela proteção, entendeu? E o ser humano, ele ainda é um animal, cara. Só que a gente pensa um pouco mais antes de fazer uma coisa muito pior do que uma briga, enfim, qualquer coisa do tipo. Então, quando você está uma dependência emocional ou uma codependência emocional, nesse caso, qualquer um dos dois exemplos vai chegar no mesmo lugar, mas quando você está numa situação dessa, você sabe que aquela pessoa, aquela situação está te fazendo mal, você entende o mal que aquilo está te fazendo, mas você luta para preservar aquilo, porque é um instinto nosso, é inconsciente. A gente já tem um vínculo emocional. E emoção é primitiva. Entendeu? Então, quando eu racionalizo um processo, é um processo civilizado. Quando eu vivo aquele processo, é primitivo. Eu vou proteger aquilo, não importa o que eu tenha que fazer por aquilo. Não importa que aquilo me faça mal e me destrua no processo. Eu vou lutar por aquilo. O que é muito errado, só que você não vai enxergar. Como que você lida com aquilo? Pessoas externas, você tem que externalizar, porque quando você externaliza, outras pessoas vão ver que aquilo é muito, sabe? Sabe quando você olha pra alguém e fala assim, cara, por que essa pessoa passa por isso? Que burrice. Não é burrice. Ela não consegue desligar daquele vínculo emocional, entendeu? Então, a gente vai ter atitudes muito ruins, muito negativas. Por quê? Porque a gente tá tentando responder a uma coisa que não faz sentido pra gente, entendeu? Então, você colocou assim, ó, tinha dependência emocional. Deixa eu voltar pra posição de meditação aqui. Tinha dependência emocional. Ok, que já é muito grave, muito ruim, entendeu? A gente se sente muito mal. E aí você se torna obsessiva e tóxica. Por quê? Porque eu vou proteger algo, eu vou criar situações e respostas negativas, muito destrutivas, tóxicas, muito pesadas assim mesmo, densas, profundas, porque eu não tenho mais como racionalizar esse processo, entendeu? Se eu racionalizar, eu vou entender que não compensa pra mim. Só que eu não quero perder aquilo. Eu vou lutar, e primitivamente e instintivamente eu vou proteger aquilo, porque aquilo se tornou uma coisa muito relevante na minha vida. Eu dei uma importância emocional para aquilo que às vezes eu não consigo atribuir a mim mesmo, entendeu? Então, um relacionamento que cria dependência emocional ou codependência emocional, ele muitas vezes passa a estar num grau de importância na nossa vida acima de nós, entendeu? Isso é emocional, isso é primitivo. Eu vou lutar por aquilo, só que é ruim. Então, quando você sente que você está em um local que você não consegue sair,
A externalização é o principal ponto, porque quando você externaliza, outras pessoas vão enxergar sem o seu viés, sem essa variável emocional e primitiva. Essas pessoas elas vão enxergar a situação de forma racional. Sabe quando as pessoas dizem assim, essa pessoa é muito boa em dar conselhos, mas aí quando acontece com ela, ela não é tão boa? É exatamente por isso. Porque eu tô aqui numa posição de poeta, de psicanalista, vocês podem enxergar como vocês quiserem, de amigo, a gente tá trocando uma ideia aqui só. Tô nessa posição. E pode parecer que eu sou especialista disso. Nossa, eu vivo muitos. Nossa, então todos os meus relacionamentos vão ser excelentes. Não é. Eu também tive relacionamentos que foram muito graves, muito problemáticos. Por quê? Porque quando você tá vivendo a parte emocional da situação, é muito mais difícil, entendeu? Quando você tá de fora, é muito simples. Você consegue enxergar o viés. Você consegue enxergar a razão daquela coisa. Mas quando você tá dentro dela, a única forma de lidar é externalizando. Você precisa colocar pra fora, para que pessoas que estejam fora daquilo sejam capazes de falar pra você, tá fazendo merda, entendeu? Cuida aí. Então, por isso que é importante a terapia, por isso que é importante o acompanhamento profissional, tá? Psicanalista, psicólogo, psiquiatra, terapeuta, psicoterapeuta, todas essas pessoas, elas também fazem acompanhamento profissional, tá bom? Em especial por causa do fator esponja. Então, quando eu lido com muitos problemas de muitas pessoas, eu acumulo aquilo em mim e eu preciso fazer para lidar com aquilo. Mas também, por quê? Porque os meus vínculos emocionais, eles são tão complexos e densos quanto os de vocês, entendeu? Então, todo mundo precisa externalizar isso. Não existe uma pessoa que fica profissional no amor, entendeu? Eu não vou me lembrar agora quem escreveu, mas tem um poema lindíssimo, cara, que fala assim, talvez amar seja coisa de profissional e não para amadores como eu, entendeu? E é fantástico pensar nisso, porque amar é de amador, entendeu? Você sempre vai errar no amor. Porque é uma emoção, é uma coisa, é um sentimento primitivo, entendeu? Nossa, cabelo desgraçado de ruim aqui, né, hoje. Tudo bem. É uma coisa que vai te atribuir sentimentos primitivos, respostas dinâmicas. A gente racionaliza para amenizar essa situação, entendeu? Por isso que o livro chama Amor Fere, entendeu? Porque o amor vai despertar o seu melhor, mas muitas vezes também vai despertar o seu pior. E vai despertar o melhor da outra pessoa e muitas vezes também vai despertar o pior da outra pessoa. E é sobre isso, é conciliar essas situações, tá bom? Então, não se culpe se você foi tóxica. Aquele momento era o que você era naquele momento, ele não te define agora. Aprenda com aquilo, aprenda a melhorar esse processo de racionalização e vamos melhorar nas próximas linhas, nos próximos conhecimentos, tá bom? Deixa eu descer aqui, que cara, cada pergunta que eu paro meia hora, né? Eu falo muito, gente. E aí hoje é o oi. Vamos lá. Por que faz lives? Porque eu acho que muitas coisas que eu comentava nas respostas, no podcast, nas postagens, elas nem sempre tinham o impacto que eu gostaria que elas tivessem. E eu gosto da ideia de ter um ambiente seguro pra gente conversar. Eu perguntei se o pessoal queria, o pessoal topou uma época, há muito tempo atrás já, eu demorei muito pra fazer as primeiras lives. Mas assim, eu gosto muito da ideia de poder ter essa troca com vocês, eu gosto das pessoas que compartilham aqui embaixo, eu gosto das pessoas que mandam na interação, nas perguntas ou no direct, enfim, da forma como vocês preferirem, porque eu acho que legal ter essa troca, eu aprendo com vocês, e se esclarece alguma coisa pra vocês, eu também fico muito feliz de poder contribuir, tá bom? Mas, se você não gosta de participar na live, também não tem problema, eu vou continuar respondendo as caixinhas, eu vou continuar abrindo interações por lá, vou continuar com as postagens da mesma forma. Eu só acho que é uma forma talvez mais dinâmica de ter essa troca, essa conversa assim, mais em tempo real mesmo, com pessoas que podem estar precisando disso, tá bom? Ramon, abriu minha mente, obrigado. Cara, sensacional. Fico muito feliz mesmo de contribuir. Obrigado. Você está contribuindo muito com a live também. De verdade mesmo, de coração. Gratidão. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Animais monogâmicos. É isso, é sobre isso. Eu não gosto muito de entrar na ideia de monogamia, porque é uma construção social. Eu sou monogâmico, tá? Que falam. Mas assim, quem não é, cara, é tratado às vezes como errado ou certo. Eu acho que errado ou certo hoje em dia, cara, deixa o pessoal. Se você curte aquilo que você faz, e isso não prejudica ninguém, todo mundo que faz sabe o que tá fazendo e tá tudo bem, cara, tá ótimo. Pra mim, errado é algo que você faz, que você decide e que causa dano a outra pessoa. Isso é errado. Qualquer coisa que você faça na sua vida que cause dano só a você, eu topo aquilo. Cara, é seu, entendeu? Seja feliz. Eu gosto disso. É verdade que ficamos meio racionais devido a se apaixonar por alguém? Sim, com certeza ficamos. Eu acabei de dar vários exemplos ali, né? É um instinto primitivo. O amor é uma emoção que ela vai controlar você, o que não é necessariamente ruim, porém a gente tem que tomar cuidado com isso, tá bom? Mas eu acabei de falar bastante sobre isso, então eu vou encurtar essa resposta. Oi, lindo. Oi, moça. Oi, moço. Sei lá, você precisa de um óculos. Obrigado, tá? Pelo oi e pelo elogio. Queria poder demorar mais nessa maravilhosa live, mas tenho coisas pra fazer agora. Mas antes disso, quando vai ocorrer a próxima live mesmo?
Então, não sei, eu tô fazendo hoje no domingo, cara, mas é por causa da questão de feriados, né, enfim, porque foi a primeira oficial e tal. Mas o pessoal sempre optou mais pelo sábado. Então depois eu abri outra caixinha, mas a princípio era sempre sábado às 19 horas. Era isso que tinha sido decidido nas coisas. Sábado às 18, desculpa, entre 18 e 19 horas. Eu acho melhor sábado às 18, porque 19 o pessoal já começa a ir pras festas, né? Eu conheço. Ou começa a assistir o Netflix ali. Então, assim, a princípio seria um sábado às 18. 18 às 19, por aí, um pouquinho mais, uma hora e pouquinho. Porque já tô com 55 minutos nessa, eu ainda nem cheguei aqui onde eu gostaria, tô descendo bastante mensagem ainda. Então eu vou tentar trazer uma live semanal, é a ideia. Como eu falei, eu cuido sozinho do projeto, eu também trabalho com outras coisas, então pode ser que às vezes eu não consiga, mas a ideia é que tenha uma semanal. E se eu sentir que precisa, talvez até mais de uma semanal, sabe? Porque realmente eu acho esse processo muito bom, é um momento que eu consigo trocar com vocês. Se ajuda vocês, é maravilhoso já pra mim, porque me ajuda muito, entendeu? Eu aprendo demais com vocês e essa interação assim faz o Blank valer muito mais a pena, entendeu? Então eu fico bem feliz com isso. Mas vamos ver, a princípio uma semanal, talvez sábado às 18, todo sábado às 18. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Nunca assisto lives no Instagram, mas decidi assistir hoje. Era o que eu precisava ouvir no estado que eu estou. Matheus, eu também sou muito suspeito, cara, porque eu também não gosto de lives no Instagram. Por isso que eu demorei muito pra fazer as do Blank, entendeu? Eu gosto muito desse formato de vídeo vertical. Hoje em dia eu me acostumei muito com ele. Eu acho que o TikTok... eu trabalho com educação, tá? Eu nunca falei sobre isso aqui, mas eu tenho a Universidade de Andarilha, mas eu trabalho com projetos educacionais. E hoje em dia eu sinto que o formato de vídeo vertical é o futuro, porque o TikTok cresceu isso, sabe? Ele criou essa ideia. Então, eu gosto muito desse formato, mas eu não gostava da ideia de live no Instagram. Mas é que nem eu falei, como ali em cima, eu sinto que eu preciso dessa interação com vocês para poder falar exatamente sobre coisas que muitas vezes precisam ser mais aprofundadas numa resposta e que só a caixinha de perguntas não vai ser suficiente. Então aqui vocês abrem outras situações, a gente consegue conversar. Então, como aconteceu ali em cima, a pessoa fez a pergunta, eu respondi e ela trouxe outras informações sobre essa pergunta e a gente faz uma breve análise sobre a situação e vai trazendo outros contextos. Eu acho que isso é legal da gente ter essa troca, entendeu? Eu acho que é importante. Então eu acho que a live funciona bem. E nem todo mundo vai conseguir acompanhar aqui por uma hora e alguma coisa. Nem todo mundo vai conseguir acompanhar por muito tempo, porque é chato ficar no Instagram direto, em ao vivo. Eu sei, eu também não gosto tanto. Mas ela fica salva, você pode assistir em outro momento. E eu acho legal ter esse momento de interação. Então, assim, se te ajudou nesse momento, cara, eu fico muito feliz, de verdade. E pra quem não conseguiu acompanhar ela toda e viu em outro momento, você tá assistindo gravada agora, é igualmente importante que você esteja aqui, tá bom? Eu agradeço muito pela sua presença. A Rony colocou aqui, você merece muito reconhecimento. Cara, eu fico muito feliz quando me dizem isso, de verdade mesmo. Mas se eu tenho o seu reconhecimento, eu já estou muito feliz, entendeu? Gradativamente a gente cresce e a minha importância de crescer não é por causa de relevância ou de nada do tipo. A minha importância de crescer é por ser um espaço seguro. Quanto mais pessoas tiverem um espaço seguro, mais feliz eu vou ficar com o projeto, entendeu? É sobre isso. Pra mim é isso que importa, entendeu? Mas obrigado mesmo pelo reconhecimento. É isso que me deixa muito feliz, sabe? O seu é muito importante. Estava precisando ouvir esses conselhos também. Que excelente. Acho que é Meilin. Ah, Meilin não é do filme do Red, cara? Do Crescer é uma Fera? Cara, que filme sensacional. Vamos falar sobre ele em uma outra live também. Adorei aquele filme. As animações são excelentes pra gente abordar alguns assuntos muito importantes. Mas obrigado mesmo pelo apoio e pelo comentário aqui, tá? Vamos ver aqui, ó. O que é quando a pessoa sente o sentimento de gostar muito forte por várias pessoas num curto período de tempo? Cara, eu gosto muito desse assunto. Obrigado pela pergunta. Isso é sobre paixão, tá? Não é sobre amor. Você não ama muitas pessoas ao mesmo tempo, mas você pode se apaixonar por muitas pessoas. Ao mesmo tempo, talvez não. Mas o que acontece? Existem paixões que elas são efêmeras e elas são intensas. A paixão efêmera, esse é um problema. Ela é muito intensa, você não consegue diferenciar. Então, assim, eu conheço uma pessoa e eu vou ter uma paixão fulminante por aquela pessoa. Eu tenho um pico de paixão por essa pessoa e despenca, acabou. Entendeu? E quando eu digo acabou, não é assim, no mesmo dia, na mesma hora, não. Pode durar uma semana, pode durar um mês, pode durar 6 meses, pode durar um ano, enfim. Não sei. Mas existe isso, entendeu? O que isso quer dizer? Que você talvez não esteja no momento de se abrir para um amor, para um relacionamento. Que você está vivendo uma situação que talvez você precise explorar isso ou de maneira casual, ou com você mesmo, tá bom? Talvez você precise lidar com isso internamente antes de se envolver com outra pessoa, antes de se aproximar de outra pessoa, tá bom? Mas é uma coisa que ela se tornou natural porque antes a gente tinha pouco convívio e hoje a gente tem a internet.
Então, por que hoje isso se tornou mais comum, mais convencional? Você conhece pessoas o tempo todo. O tempo todo você conhece pessoas, você interage com pessoas do mundo todo, muitas vezes, entendeu? Então, assim, vamos dar o exemplo do Tinder, por exemplo. O Tinder é um aplicativo de interação social focado em relacionamento, tá? Ótimo. Aí você vai lá no Tinder e vai lá, tipo, dar um monte de likes em várias pessoas, assim. Aí deu um like numa pessoa que você gostou bastante. E você tá conversando com essa pessoa e tá sentindo que vai virar alguma coisa, sabe? Acho que eu tô legal, tá legal essa conversa. E aí, nesse tempo, enquanto ela não responde, você tá dando outros likes. Essa relação, ela não existia antes. Antes, você se envolvia com alguém na sua escola ou no seu trabalho e você não tinha um outro período para estar envolvido com outras pessoas, para estar caçando, para estar procurando outras pessoas. Você está envolvido com aquela pessoa e somente com aquele momento, entendeu? Agora não. Agora essas interações múltiplas, elas se tornaram comum. Então o que acontece? Eu desenvolvo uma paixão muito grande por aquela pessoa. Daqui a pouco aparece um obstáculo emocional, sabe? Uma outra pessoa vem e parece muito mais interessante. Corta isso. Faz sentido? Desenvolva um pico de coisa, passa uma interação e corta aquilo, entendeu? Pronto. Cortou. E aí eu vou ter uma paixão muito grande por um outro cenário, por uma outra pessoa, por uma outra situação. Isso é errado? Não. Isso é natural. Porém, o que é errado? Usar isso como desculpa para machucar emocionalmente outras pessoas. Então, se eu sei que eu tô deixando de sentir algo por alguém, mas eu continuo a sair com aquela pessoa, eu continuo a nutrir sentimentos daquela pessoa para que ela fique dependente de mim, isso é muito errado, cara. E assim, quando você está envolvido emocionalmente com alguém, a pessoa tá te machucando, mas você tá apaixonado, amando aquela pessoa, tem um vínculo de amor, um vínculo emocional fortíssimo com aquela pessoa. Isso é um instinto primitivo. Essa resposta, ela é uma reação. É um comportamento reativo. Você não escolhe muito bem o que você vai fazer porque você está reagindo a algo, é emocional. Agora, quando você sabe que você não gosta da pessoa e mesmo assim você influencia essa pessoa a continuar gostando de você, isso é intencional, cara. Isso é muito grave e isso é uma falha de comportamento, uma falha de caráter assim muito grave. Então, a gente não pode usar essa justificativa como, sabe, não, eu tô argumentando pra te mostrar que não é que eu seja escroto, é que eu me apaixono por muitas pessoas mesmo, sabe, tudo bem. Não é bem assim, entendeu? Então, se acontecer, esclarece pra outra pessoa, tá? Pode acontecer, tá tudo bem, se perdoe se rolar, mas esclareça pra outra pessoa. Não deixe essa outra pessoa esperando algo de você que você não vai oferecer, entendeu? Nunca faça isso, cara. Nunca faça isso. Às vezes dói, às vezes você gosta da pessoa, às vezes é legal, casualmente falando, sexualmente falando. Cara, a pessoa tá criando vínculo e você não tá. Fala pra pessoa, avisa pra pessoa, cara, não estou com o mesmo envolvimento. Sendo bem sincero, não é o momento pra mim. Eu não quero isso aqui. Fala, seja sincero. Perca aquela pessoa que você gosta de sair, mas não machuque essa pessoa com medo de perdê-la. Você vai perder ela 2 vezes pior e ainda vai criar uma dor enorme na pessoa que você não precisaria fazer. Quando é intencional, é muito grave. Toma cuidado, tá? Deixa eu ver outra coisa aqui. Ó, Arthur mandou oi, olá, olá. A Merin colocou sim. Ainda não assistiu, cara, assista, porque é fantástico. Esse filme é fantástico, cara. Quem perdeu, eu tava falando do Red, o Crescer é uma Fera. Acho que é isso. É fantástica essa animação, uma das melhores animações de todos os tempos. A Mandy mandou aqui, ó. O que você tem a falar sobre o sentimento da necessidade de ser amado, que chega a ser capaz de mudar a si mesmo para agradar? Cara, fantástica a pergunta, fantástica, obrigado. Uma dependência, uma carência, né, afetiva, ela pode realmente criar uma deformidade no nosso comportamento para a gente caber em um local, sabe? Na verdade, a gente faz isso até com amizade muitas vezes, sabe? Eu preciso ter um pertencimento e para pertencer a um grupo que não faz sentido para mim, eu vou me destruir em pequenas partes para encaixar essas pequenas partes na forma que vai caber naquela situação, tá? Quando que isso acontece? Quando a gente está num momento de carência afetiva que é muito delicado, eu não percebo aquilo e eu tenho essa necessidade de estar com outras pessoas, ou de estar com uma pessoa em específico e eu começo a me mutilar para caber nesse espaço que ela criou, entendeu? Então assim, se você percebe que você está se mutilando para caber no espaço de outra pessoa, ou de uma amizade, ou de um relacionamento, qualquer coisa que seja, eu tô me mutilando para entrar naquele local. Você precisa entender se aquele local ele é de fato importante para você. Porque, sendo bem sincero, nenhum local que te obrigue a se mutilar para caber nele precisa ser relevante para você. Eu vou abrir um
puta de um parênteses aqui, vou colocar assim, inclusive espaços familiares, tá? A gente pode falar sobre isso em um outro momento, mas se para caber dentro de um espaço familiar eu preciso mutilar a minha personalidade, não é o espaço correto, tá bom? Então, não dedique amor para um local, ou uma pessoa, uma situação, um cenário que destrói você por dentro, entendeu? Não faça isso. Perceba isso, procure ajuda, externaliza, é sobre externalizar sempre, coloca pra fora, conversa com pessoas, conversa com profissionais, entenda o que tá acontecendo e saia de perto dessa situação o mais rápido possível, entendeu? Porque se ela tá te mutilando, em algum momento você pode perder a sua identidade por completo, entendeu? Fica muito mais difícil o processo. Sempre que a gente sai de um relacionamento, a gente tem um processo de reconstrução de identidade. Eu falo muito sobre isso no Blank. Mas sempre que você sai, é delicado, sempre vai ser difícil, sempre vai ser complicado, sempre vai ser doloroso, mas quanto mais grave for essa perda de identidade, essa destruição de identidade, mais difícil é esse processo, entendeu? Então, evita isso. Entenda, se você está passando por isso, evite isso o mais rápido possível. Tenta resolver o mais rápido possível para você lidar com isso antes que isso consuma mais da sua identidade, tá bom? É sobre isso, acho que é mais ou menos isso que dá pra gente falar aqui. Percebe o que é carência, perceba o que é necessidade, o que é desespero por ter alguém, medo de solidão, medo de ficar sozinho, medo de lidar com a própria companhia, enfim. Perceba o que é desespero, carência, medo e o que é de fato amor, entendeu? A gente consegue evitar mais se a gente perceber o que a gente está fazendo porque a gente quer ou o que a gente está fazendo porque a gente está desesperado por aquilo, tá bom? É importante ter essa clareza. Deixa eu descer mais um pouco aqui, ó. Uma pessoa que não recebeu amor pelos parentes na infância vai desenvolver algum problema no futuro? Provavelmente, tá? Não é certeza. A psicanálise fala muito sobre isso, mas aqui eu tô falando por vivência, tá? Não é só por estudo teórico. Provavelmente sim, mas não todos os casos. Depende muito de como a pessoa lida com aquilo e de como o ambiente ao redor dela lida com ela enquanto ela lida com aquilo. Então a gente tem respostas que podem depender de relação familiar, de relação cultural, a cultura do seu país, da sua região, da sua cidade, do seu bairro, enfim, de parte genética. A gente tem alterações no nosso comportamento que vem do ambiente que você vive. Então você tem uma relação familiar desgastada, mas às vezes você tem muitas amizades boas na escola. Que inclusive o filme que eu acabei de citar, o Red, Crescer é uma Fera, ele fala muito sobre isso. É uma situação muito tóxica que ela tem em casa, mas ela tem excelentes amizades no colégio. E cria um pouco de equilíbrio para ela tentar lidar com essas coisas, entendeu? Então assim, todos esses fatores vão atingir você de alguma forma. Se você teve essa questão de não receber amor pelos parentes na infância, ou teve uma relação familiar mais agressiva, mais controladora, enfim, qualquer coisa que você tenha ali na infância, ela pode sim, tem uma chance muito grande de afetar o seu comportamento. Mas depende muito, não é certeza de que isso vai acontecer. E também não é uma definição eterna, tá? Isso pode se tornar uma resposta padrão para você, um comportamento reflexo. Mas existe uma forma de lidar com isso através do processo terapêutico, através do acompanhamento profissional e através da externalização, de você perceber quando você faz aquilo. Qual o comportamento que isso gera e quando isso acontece? Para eu entender, então, tá bom, esse comportamento veio dessa situação da infância, beleza. Mas qual que é o gatilho que eu tenho hoje na minha fase adulta, ou adolescente que seja, que gera essa resposta lá daquela época, entendeu? Que puxa essa corrente daquela época. E a gente vai conseguir lidar melhor com isso, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tô gostando de um amigo meu, ele é super legal. A gente conversa muito, mas tô com medo de ele estar sendo só educado comigo mesmo. Pode acontecer, muito provável. Mas assim, se você tá gostando dele e você acha que o risco dessa amizade ser abalada por essa situação compensa, você precisa falar isso pra ele, entendeu? De alguma forma. Eu acho que é assim, se hoje a gente se aproxima de alguém com paixão, aquilo já começa com um estímulo diferente. Quando você se apaixona de alguém que você já tem amizade, exige conversa madura, entendeu? Porque quando você tem amizade, você desenvolve uma intimidade que ela vai dificultar o processo da construção da paixão, entendeu? Então você não vai... Eu tenho amizade por uma pessoa há muito tempo, eu não vou ter aquela paixão intensa por essa pessoa. Eu vou começar a perceber detalhes e nuances que começam a me chamar a atenção, e aí eu começo a ter mais interesse naquela pessoa, eu começo a sentir mais falta daquela pessoa. Então é uma paixão que ela é construída num ritmo diferente, né? É o famoso slow burn, que o pessoal chama nas histórias de amor, que é quando é uma história que demora um pouco mais para ser construída, sabe? Então, exige um pouco mais de você, de maturidade, para que você se aproxime daquela pessoa e converse com ela, sabe? Olha, eu acho que eu tô sentindo isso
E eu não sei se é recíproco, eu não sei o que você sente, eu não sei como é que é pra você. Mas isso tá acontecendo comigo e eu queria saber, nossa, o tamanho do negócio que tá no meu cabelo aqui. E eu queria saber por que, como você sente por isso, sabe? Se eu tô te contando isso agora, eu queria saber de verdade o que você sente disso. Ao me ouvir falar sobre isso, como você sente? Que tipo de emoção desperta em você? Existe a possibilidade disso acontecer? Você acha que isso é legal? Você acha que isso é viável? Mas entenda que você precisa estar disposta a aceitar a ideia de que caso não seja aquilo que a pessoa pensa, não seja aquele mesmo sentimento, não seja recíproco, existe a possibilidade de você manter aquela amizade normal? Sim, mas ela vai ter marcas, entendeu? Então você precisa lidar com esse risco controlado, sabe? Você não precisa perder aquela amizade. Conversa, senta e conversa com maturidade, sabe? Abre o coração, fala com sinceridade, mas esteja disposta a lidar com esse processo maduro que é a conversa entre dois adultos, entre dois adolescentes que já têm capacidade de raciocinar, entendeu? Então, eu tô te falando como eu me sinto, e o que eu espero em troca é única e exclusivamente que você me fale como você se sente. E aí a gente vê o que acontece depois disso, entendeu? A gente vai lidando com isso. Então é isso, converse. Eu acho que é melhor a gente tentar e não conseguir, mas reparar aquilo, tentar de maneira madura, né? Tentar com maturidade, do que você não tentar e passar o resto da sua vida arrependido pela ideia do e se, sabe? Cara, e se eu tivesse tentado? E se eu tivesse feito diferente, sabe? O que teria acontecido se eu tivesse falado aquilo para aquela pessoa? Esse tipo de questionamento é muito grave. Então, tenta, conversa, mas conversa com maturidade, pensa no seu diálogo, abre o que você está sentindo para a pessoa e aí a gente vê o que acontece. Beleza? Deixa eu ver aqui. Falou sobre se mutilar por outros. Tem uma frase que criei, tentando mudar por outros, me tornei irreconhecível a mim mesmo. Cara, é exatamente sobre isso, Ramon. Mas colocou aqui, ó. Então, a perda real de identidade, cara, sim, não é que a gente perde por completo. Eu falo muito no Blake que a gente tem a essência. A essência, ela nunca é perdida. Aquilo que você é no núcleo, nunca é perdido. Mas a essência, ela vai ficar num canto muito obscuro do seu mundo interno. Entendeu? Psicologicamente falando. Você vai ter que fazer uma busca enorme por ela para encontrá-la de novo. E ao redor da essência é a sua identidade. Então você não volta a ser quem você era antes. De qualquer situação, não só de um relacionamento. Mas a gente está falando sobre relacionamento aqui. Então, eu rompi um relacionamento longo, ou intenso que seja, às vezes nem foi tão longo, mas foi muito intenso. Eu não volto a ser a pessoa que eu era antes desse relacionamento. Mas eu reconstruo a minha identidade através das coisas que eu vivenciei nesse relacionamento, através das experiências, através das dores, através das cicatrizes, entendeu? Então, não é que é uma perda real, mas quanto mais você se mutila, mais difícil fica você lidar com essa reconstrução, entendeu? E eu achei a frase excelente, inclusive, tá, Ramon? Parabéns, cara. Tentando mudar por outros, me tornei irreconhecível a mim mesmo. Isso é muito comum, acontece com frequência nas nossas relações também, cara. É muito importante a gente perceber, opa, não estou sendo quem eu deveria estar sendo, né? Quem eu sou de fato. É importante perceber isso. Ó, o Johnny colocou aqui, ó. Como lidar com o vazio e o esgotamento? E no relacionamento? Como lidar com vazios em meio de um relacionamento? Cara, a gente pode fazer uma live falando só sobre vazio depois, que eu acho que inclusive é um tema muito recorrente aqui do Blank, então é muito importante. Mas assim, dentro de um relacionamento, cara, o que eu penso é o seguinte, tem dois tipos. O vazio me obriga a permanecer naquele relacionamento, é um vazio de carência, isso é um ponto. Ou então, eu estou num relacionamento que parece absolutamente perfeito, mas eu ainda me sinto vazio. É outro ponto, entendeu? Então, assim, o vazio de carência, pra mim, eu, Rodolfo, tá? Isso não é psicológico, isso não é poesia, isso é vivência minha. Carência nunca vai ser amor. Se eu tô com alguém porque eu me sinto carente, não vai ser amor. Não vai ser amor. Pode ser amor pra outra pessoa. E eu posso, inclusive, machucar essa pessoa porque ela tá confiando de que eu vou amá-la, mas na verdade eu só tô carente. Entendeu? Então, pra mim, única e exclusivamente minha opinião, tá? Sem fatos nem nada, mas só por vivências e por atendimentos que eu presencio, sempre que você se envolve com alguém por carência, não ama essa pessoa. Você não ama essa pessoa. Você tá envolvido por carência. E pode ser que essa pessoa ame você. E aí essa pessoa vai se machucar no processo, entendeu? Então esse vazio de carência é complicado. Agora, se você está dentro de um relacionamento e você ainda se sente vazio, tá na hora de repensar essa situação, essa relação ali mesmo pra, putz, talvez eu não esteja no local que me faz bem de fato, entendeu? Então é melhor eu repensar essa relação e, se for o caso, conversar ali e fazer um rompimento maduro, saudável, né? Adulto ali, tá bom? Apenas Val colocou aqui, ó. Como faço para lidar com a insegurança que sinto com relacionamentos? Terapia, por favor. Externaliza isso, sabe? Porque sempre, melhor segredo para lidar com uma questão emocional é externalizar aquilo em questões que são racionais. Quando você faz uma questão para si mesma, ou quando alguém faz uma questão para você,
Você obrigatoriamente tem que racionalizar para responder. Você nunca vai responder uma questão profunda emocionalmente. Entendeu? Então, o questionamento, o ato de se questionar é o que vai fazer você pensar de verdade naquilo que você sente, mas sem sentir o que você sente. Você vai pensar naquilo que você sente, racionalizando uma emoção, entendeu? E a única forma de lidar com ela é isso, tá? Então, como assim? Eu tenho a segurança. Por que eu me sinto insegura? Quando começa a minha insegurança? O que desperta a minha insegurança? Quando essa insegurança aparece? Está relacionada ao quê? Qual o comportamento que essa insegurança causa, né? Qual a consequência dessa insegurança? Por que ela está prejudicando o meu relacionamento? Por que ela está prejudicando a minha resposta racional ali das coisas, entendeu? Então, começa a fazer esse tipo de questionamento para você, escreve sobre isso, ou grava um áudio. Eu sempre recomendo isso para pacientes, tá? Abre um WhatsApp, um grupo consigo mesmo ali, ó. Grava um áudio falando sobre o que você está sentindo. Como se você estivesse mandando para um amigo. Se você tiver um amigo muito de confiança, manda para ele de verdade. É ótimo, entendeu? É excelente. Mas, se não tiver, manda um áudio para você. Sabe? Grava um áudio para você. Sabe por quê? Falar sobre o que você está sentindo vai fazer com que você escute o que você está falando. E às vezes a gente não percebe o que a gente está sentindo porque a gente não está falando com a gente. A gente não fala sozinho. Mesmo quando você fala sozinho, não é a mesma coisa. Agora, se eu estou gravando um áudio para alguém, ou se eu estou numa consulta de terapia, de psicanálise ou de psicólogo e tal, enfim, ou se estou conversando com um amigo numa mesa de bar ou na casa dele e tal, tanto faz. Quando eu falo para essa pessoa às vezes nem escuta com a mesma atenção, mas eu estou escutando o que eu estou dizendo. E aí o que eu estou dizendo faz sentido para mim, entendeu? Então externalizar vai te ajudar com isso também, tá? A do Johnny colocou aqui a falta de prazer e amor pela vida, mas é relacionada à pergunta anterior também, acho que eu já respondi. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Não, aí cheguei no final. Cheguei aqui no fim, então, das perguntas que vocês mandaram. Eu acho que eu consegui responder umas 3 das que eu separei aqui, tá tudo bem, tinham só 50. Dá pra fazer mais umas 500 lives sobre amor aqui. Deixa eu só fechar o iPad aqui. Umas 500 lives sobre esse tema, como eu falei, ele é um tema que a gente pode estar sempre falando sobre, porque é um tema muito relevante, é um tema muito profundo, é um tema que desperta muitas emoções, é um tema que faz a gente pensar em muitas coisas, é um tema que afeta a gente, mesmo quando a gente não está em um relacionamento. Então é algo que vale a pena conversar sobre, é algo que vale a pena. É tão profundo que eu nem percebi que a gente ficou, ó, a gente tá com 76 minutos, quase 1h20 de live aqui já, entendeu? Então eu vou partir pro nosso encerramento aqui, mas é muito denso, é muito gostoso falar sobre isso, porque quanto mais a gente fala sobre isso, mais fácil é de lidar com as situações que a gente vai enfrentar durante esse processo emocional, sabe? Durante o relacionamento, ou durante aquele momento pré-relacionamento, entendeu? Ah, colocou que diferenciar rapidinho amor de paixão. Sim, eu falei no começo da live, faço com o maior prazer, não tem problema nenhum. Paixão é emoção intensa, instintiva, ríspida, acontece do nada. Você olha pra alguém e se apaixona por aquela pessoa. Ou então, você tá próximo de um amigo seu e você começa a perceber detalhes dele que fazem com que você se apaixone por ele. Mas o geral alguma coisa naquela pessoa me chama muito a atenção, sabe? Sabe, acelera o coração, sente falta daquela pessoa. Quando a pessoa te manda um áudio, você escuta a voz daquela pessoa. E isso é paixão. Paixão é euforia, tá? Amor é construção. Amor é uma coisa que, assim, não existe amor à primeira vista, existe paixão à primeira vista, tá? Então você não olha pra alguém na rua e ama aquela pessoa. Você olha pra aquela pessoa na rua e se apaixona por ela. Justo. Tá ótimo, entendeu? É difícil acontecer? Mas é assim que funciona, entendeu? Eu olho pra alguém na rua, eu posso me apaixonar por aquela pessoa. Eu vejo uma pessoa brincando num parque com um filho ou com um cachorro, não sei, posso me apaixonar por aquela menina. Ou você tá andando e você pode ver um garoto na rua que ele te chama atenção pelo estilo, ou ele tá falando alguma coisa que chama atenção, ou ele escreve algo que você gosta, ou ele anda de skate, você gosta de skate, você olha aquilo e aquilo te causa uma paixão, entendeu? Então, você associa alguma coisa irracional, tá? É um estímulo irracional, e você se apaixona por aquela pessoa ou por alguma coisa. É emoção só. O amor, ele é emoção também. Mas o amor é um vínculo que vem depois da paixão. Ele começa durante a paixão, ele é preservado depois que a paixão acaba também. Por quê? Porque ele é um momento de construção. Então, assim, eu me apaixono por você, você se apaixona por mim, a gente constrói um amor agora, entendeu? Então, a gente vai vivenciar experiências que vão começar a construir intimidade. Então, por exemplo, você tem uma dificuldade de lidar com alguma coisa da sua família, eu escuto você. E aí eu passo por algum problema, você me ajuda. E aí a gente cria isso de amor, entendeu? A gente constrói o amor. É mais ou menos isso. Ele é emoção também, mas ele não é euforia. A paixão é euforia. O amor é
aquela ideia de lidar com a paixão, de amenizar a paixão, de colocar ela numa posição confortável e intimidade, entendeu? Paixão é intensidade, é euforia. Amor é intimidade, é abraço, entendeu? É tipo, nessa questão, entendeu? Ah, tudo bem, Hugo, desculpa, cara. Pela notificação toda hora, tá tudo certo. Vamos lá, deixa eu voltar aqui que subiu alguma coisa. Então eu sou emocionada? Olha, não sei dizer, depende muito. O que você acha sobre isso? O que você pensa sobre emoção? Tudo bem você se apaixonar por muitas pessoas, entendeu? Tá tudo certo. Mas, se você sente que ama muito, amor mesmo, aí talvez seja uma coisa que tenha que ser trabalhada mesmo, tá bom? Ô, Diogo, você não chegou atrasado não, tá? Fica tranquilo porque a live vai ficar armazenada. Assim que finalizar, ela já vai pra grade ali. Você pode assistir depois, tá bom? Não se preocupa. E como desapaixona? Cara, melhor forma de você lidar com um estímulo negativo, né? Tipo, eu preciso me afastar daquela pessoa assim tal. É começar a cortar contato mesmo, sabe? Às vezes você consegue lidar com isso de maneira mais adulta e simplesmente, assim, eu trabalho com essa pessoa, eu preciso lidar com isso. Beleza. Mas, no geral, a melhor recomendação é afastar tudo aquilo que você tem condições de afastar, entendeu? Se eu posso bloquear essa pessoa, parar de ter contato, parar de ter essa troca, parar de seguir essa pessoa no Instagram, parar de ver foto, não ficar olhando stories, não ficar olhando o WhatsApp, entendeu? Se afasta. Porque quando você se afasta, vai doer no começo, especialmente se você teve um vínculo emocional. Mas você começa a acostumar com a ideia dessa ausência. E esse é o primeiro passo para desapaixonar, né, vamos dizer assim. Para eliminar essa ideia de paixão, é que essa pessoa não esteja mais presente assim nos seus dias, tá bom? É o melhor formato. Pode perguntar, Ramon, não tem problema, eu vou finalizar aqui. Eu queria ler um trechinho, o último trecho do Amor Fere aqui. Se está em um relacionamento, a pessoa ama a outra, porém ela tem momentos de paixão em meio a esse amor. Se você tiver um relacionamento, eu amo alguém, mas eu tenho momentos de paixão. Tá. É muito delicado falar sobre isso, porque assim, talvez paixão, se você se apaixona intensamente, euforicamente por outra pessoa, talvez signifique que você não tem, o amor que você tem com aquela outra pessoa não seja válido mais, vamos dizer assim. Ele não esteja tão forte, tão firme como ele deveria, entendeu? Mas assim, é muito natural para o ser humano a atração. Mas a atração racional, entendeu? Então, tipo assim, eu posso estar num relacionamento e a outra pessoa, ela pode olhar um outro homem e falar assim, meu, bonito esse homem, me sinto atraída por ele. Não quer dizer que ela vá ficar com ele, entendeu? Eu posso olhar uma menina e falar assim, me sinto atraído por essa menina. Alguma coisa nessa pessoa me atrai, entendeu? Então ela tem alguma característica que me chama atenção. Talvez ela, por exemplo, eu posso estar namorando com alguém que não escreve, eu escrevo. E aí eu conheço uma menina que escreve, uma pessoa que escreve. E aí essa pessoa me chama atenção por isso. Então vai ter uma atração, mas isso não vai se tornar nada. Por quê? Porque já tem amor em outro local. Se isso se torna algo, se isso se torna uma paixão, talvez o amor que está ali já não está muito bem, entendeu? Já está bem desgastado, e aí vale a pena a gente pensar nesse ponto, sabe? O amor é algo que acaba te encantando a ponto de estar cego a outras coisas além daquilo que está atraído. Joey, é exatamente isso, cara. Chegou no final da live, mas você resumiu tudo que a gente conversou aqui nesse cenário, entendeu? Porque é isso, cara. A gente se cega, a gente vai enxergar somente características positivas, a gente vai justificar todas as características negativas e é complexo lidar com a emoção, com o instinto primitivo justamente por causa disso, tá? Então, o Ramon colocou que é pela mesma pessoa, no caso. A paixão é uma euforia por um momento, mas a pessoa se apaixonar por coisas que a pessoa que ela ama faz. Sim, existe isso. É o mesmo formato da amizade, que você tem aquela paixão que ela é desenvolvida de uma maneira mais gradativa, né? O slow burn. Sim. Mas eu acho que isso aí já faz parte da construção do amor, eu diria, sabe? Paixão em meio ao amor é comum. Você se apaixona e aí você constrói o amor. A partir dali, você vai construir mais partes desse amor, entendeu? Então, assim, eu começo a conviver com uma pessoa, eu vou ver o pior dessa pessoa, óbvio. Por isso que o casamento é tão complexo. Mas, ao mesmo tempo, eu vou ver características dessa pessoa que, se eu estiver realmente aberto para aquela relação, são coisas que somente eu vou enxergar naquela pessoa. E isso é muito mágico, cara. Eu acho que isso é encantador. Imagina você olhar para uma pessoa e você ver uma característica dela que te chama atenção, que te encanta, e que você é a única pessoa no mundo naquele momento que pode presenciar aquilo. Isso é muito significativo, sabe? Isso tem um elo emocional muito grande, entendeu? Então, é uma forma de construir amor, sabe? Então, sabe quando você tá relacionado com alguém e você acorda um pouco mais cedo que aquela pessoa e você observa trejeitos daquela pessoa dormindo. Isso é amor, entendeu? Cara,
isso vai criar uma construção de amor muito mais forte, vai criar uma intimidade muito mais forte, porque eu entendo que aquilo que eu estou enxergando naquela pessoa, ninguém mais pode enxergar. Então se torna algo muito raro, e tudo que é raro tem muito mais valor pra gente. Tudo que é raro é muito mais especial, entendeu? Então é uma construção também. Valeu, eu que agradeço, cara, pela participação. Tá bom? Gente, pra encerrar, eu vou ler um dos últimos trechinhos aqui do Amor Fere também, justamente pra gente dar a pauta, né, desse ponto, a ideia é saber disso. Vai machucar? Claro que vai machucar. Tá tudo bem. A gente tá vulnerável. O amor é o momento que você tá mais vulnerável na vida, mais fragilizado. E tá tudo bem, entendeu? Tá ótimo. É muito melhor você poder ser vulnerável pra isso e receber toda aquela carga emocional positiva que também tá lá. E se porventura aquilo der errado e machuca, paciência, a gente não pode, tem que evitar, claro, de machucar outras pessoas, também evitar de ser machucado, mas não evitar a sensação de amar alguém, a evitar a sensação de se apaixonar, porque, cara, a vida sem isso aí, eu não sei o que seria não, entendeu? Então, siga em paz, cara, permita que você goste de alguém, que você se apaixone por outras pessoas, isso é muito importante também. E eu vou ler esse último trechinho aqui do Amor Fere pra vocês, pra gente poder finalizar essa live, tá? Tá aqui, ó. O amor é algo que não se pode explicar, mas poetas sempre vão tentar. É a nossa natureza. Da mesma forma, a nossa natureza como seres humanos é amar incondicionalmente. Talvez você ainda não tenha vivido um grande amor, mas vai acontecer. Talvez você seja uma existência machucada pelo ato de amar, e tais feridas só se curam com o amor. Entendemos o amor ou fingimos entender. Nos orientamos através dos processos de cura. Respeitamos nosso tempo. Abraçamos nossa solidão e nosso medo de seguir. As coisas vão ficando mais leves assim. Independente da sua relação com o amor, ame. Continue a amar, continue a se permitir, viver amores e desamores. A vida é um ciclo de amar e desamar, no final das contas. Talvez seja tudo o que podemos fazer. Ame com a força do para sempre, mesmo que seja por um só dia. É sobre isso, entendeu? Que a gente tava conversando, essa live toda. Se entrega, cara, vive isso. Vive esse momento, permita, abre com força, vai na fé. Vai doer, em muitos momentos vai doer. Muitas vezes a pessoa não vai agir com a mesma de acordo com a sua expectativa. Muitas vezes a pessoa não vai, entender o que você esperava dela, ou você não vai entender o que essa pessoa esperava de você. Tá tudo bem, entendeu? Agora, se fechar por medo da dor que vai existir, vai te impedir de viver coisas muito mágicas, entendeu? Então, vai tranquilo, vai valer a pena, beleza? Pessoal, muito obrigado pela companhia. Eu espero que quem não conseguiu ver, quem estiver assistindo gravado também, que tenha gostado do conteúdo, mas espero que todo mundo que participou aqui tenha gostado das interações, das respostas. De verdade, muito legal poder ter essa troca com vocês. Agradeço a todo mundo que participou, em especial, e a todo mundo que curtiu ele também, que mandou os coraçõezinhos, toda hora sobe os corações aqui na tela, acho sensacional. Muito obrigado a todos vocês que colaboram com o Blank, tá bom? Compartilhando, curtindo as postagens, comentando, isso ajuda bastante mesmo o perfil, tá bom, gente? Muito obrigado mesmo, eu espero que vocês tenham uma ótima noite ele também, que bom que foi na hora certa, acho sensacional, que bom que ajudou, que bom mesmo, e vocês estarem aqui também foi na hora certa, tá bom? Então muito obrigado por isso, espero que tenham gostado bastante. Qualquer coisa, só mandar um direct, uma mensagem, uma interação, comentar umas postagens, vai ser bem bacana continuar essa interação com vocês. Em breve a gente marca mais uma, tá bom? Que bom que você curtiu bastante, e aí Jana, tudo bem? Obrigado pela live, gostei muito, obrigado Maininha, assiste o Red, tá? Crescer é uma fera, é excelente. E valeu, Joey, de nada, boa noite, obrigado, cara, valeu. Gente, gratidão, ótima noite pra vocês ali, bom descanso, aproveitem o final do domingo e uma ótima semana também pra vocês, beleza? Até mais aí.